Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, Carlos, tudo bem. Ricardo, vamos falar da Janja. A Janja. A Janja. Janja... Como cantaria o Lula, o meu projeto de vida. A Janja é a primeira-dama, a esposa do Lula, né? Se tornou esposa dele quando... namorada dele, como o Lula estava preso. Ela apareceu pela primeira vez ao público brasileiro naquele comício feito quando o Lula saiu da prisão, e ela sempre foi tida como uma pessoa muito importante num certo rejuvenescimento do Lula, assim, uma ponte do Lula com nos momentos. Muito, né? Só que ela começa a aparecer no governo de uma maneira mais, apesar dela não ter um cargo, de uma maneira mais efetiva, né? Diz que ela não só está ao lado do Lula, como ela é a ponte do Lula. Ela filtra quem quer falar com o Lula, ela atende os telefones que são direcionados ao Lula. Parece que o Lula não tem também um apreço à rede social como um jornalista que eu conheço. Né? Ele e a Janja é esse filtro. Então ela criou ali amores e ódios. Eu queria que você falasse um pouco do papel da Janja no Brasil hoje. É complicado, né? Eu acho que, enfim, dizer que se ela é um bem ou um mal seria relativizar muito a importância dela. Eu acho que é importante, sim. Acho que, de certa forma, você disse, ela é um filtro ali, né, para o Lula evitar, enfim, determinados embates que ela considera necessários. Só que eu acho que ela, às vezes, precisa entender que o político da família, no caso, é o Lula, que é um gênio da política. E o Lula, ele conseguiu, nos 2 primeiros governos dele, o sucesso a partir das articulações promovidas por ele. Evidentemente, Lula não tem hoje no entorno dele figuras como Zé Disseu, como Frei Beto, né, que eram personagens que, de fato, tinham um tamanho que nenhum dos ministros hoje do Lula tem. Talvez o Haddad, e a gente já falou sobre isso, seja um cara que tenha tamanho que talvez tivesse, aliás, esteve, né, no outro governo do Lula, Isso, foi exatamente. ministro da Educação. Mas os outros não são exatamente isso. Ela funciona como esse filtro e não tenho dúvida nenhuma que, conhecendo os limites e as limitações do Lula, os problemas de saúde, Lula é um octogenário praticamente. Não é brincadeira, 80 anos você dirigir um problema como é o Brasil hoje. O Brasil é um problema, né? Tem, enfim, ótimas soluções, mas é um imenso e monumental problema, que é uma população pobre, com a concentração de renda imensa na mão dos ricos, dos muito ricos, que continuam concentrando renda. Gente sempre quer uma crise. Pouca gente vai ficar mais rica e muito mais gente vai ficar pobre. E é o que acontece, a gente está saindo com o governo Lula, e isso ele proporciona, sem dúvida nenhuma, os governos do Lula, né, uma redução da pobreza absoluta, da miséria. E realmente, mas você tirar essa população como um todo para a classe média é muito difícil. E você tem, por outro lado, esse momento, e aí vai voltar a história das redes sociais, né, que alimentam esse discurso de ódio. Tem muita gente com raiva e ódio de pobre. Isso acontece, a porofobia, né? E acontece muito em classe média. É engraçado. Eu estava vendo um dia desse, uma portagem, a citação de uma pessoa que tinha saído, né, de Bolsa Família e que hoje tinha uma situação econômica muito boa, e dizia, olha, eu fiz porque eu quis, eu lutei, eu cheguei aqui, mas tem gente que chega ali e se acomoda, preguiça. Então a preguiça virou responsável pela pobreza. Uma pessoa que veio dali. Você imagine o cara, né, que é de classe média ou classe média alta, né, rica, enfim, e que vê ali e diz, olha, é a ideia americana, né? As pessoas são pobres porque querem ser pobres, o que não é verdade. E isso alimenta esse tipo de preconceito. A Janja, me parece que, do ponto de vista ideológico, ela é até mais avançada do que o Lula, a formação dela é melhor. Mas, repito, ela tem de entender que o Lula conseguiu ser grande nos 2 primeiros governos porque foi ele o grande articulador. Evidentemente, com estrategistas, já falamos aqui, o Zé Disseu, Frei Beto, etc., que não tem hoje, ninguém ali cumpre esse papel. Mas também não é ela. E o que acontece com a Janja, o lado mal, digamos assim,
é que, como qualquer pessoa comum que de repente vira celebridade, que é o caso, inclusive, que ela aconteceu, né? Vem o deslumbramento. Esse deslumbramento leva a Janja, às vezes, aquela história, aquela do Musk, que para mim, repito, é um assassino. A humanidade e a história ainda vai registrar a presença daquele cara como um grande criminoso internacional. E ela usa aquela expressão chula, barata, que vai correr o mundo todo. Aquilo não é bom, não, é desnecessário. É desnecessário. Mas por quê? Porque tinha plateia. Tem plateia e a história das redes sociais não tem jeito. Infantiliza adulto. Eu não conheço ninguém que esteja ali vivenciando o dia a dia das redes sociais que um dia não tenha extrapolado e se tornado um grande adolescente, uma criança. A xingar, a reagir, a regurgitar, né? Recebe lá uma agressão e na mesma hora regurgita, né? Ou vomita, usando a expressão mais corriqueira, né? E é a história da lacração. E ela, às vezes, faz isso. Repito, não ajuda. Acho que ela é mais para o bem do Lula e mesmo do governo do que para o mal. Agora, podia ser muito melhor se ela entendesse, tivesse maturidade para entender que esse meio não é meio de gente grande. Repito, a discussão de se a esquerda usa melhor ou pior a rede social não é discussão se a esquerda xinga menos do que a extrema-direita. Não, a extrema-direita vai estar ali sempre para xingar. Sempre para xingar, para criar o caos, para criar o ódio, né? Para, evidentemente, criar permanentemente incômodos. Mas não é, imagino eu, papel de quem tem consciência política, e é o caso dela, está ali nas redes sociais distribuindo tapa. Isso é bobagem. Quem acha que pode ganhar na briga de tapa e socos dentro das redes sociais, já começa perdendo. Você acha que a Janja tem algum projeto político? Ela se projeta politicamente? Eu não sei. Eu confesso, sinceramente, não sei. Né? Eu acho que hoje o projeto dela muito naturalmente é preservar o Lula o mais que puder. Agora, acho que poderia sim fazer mais fazendo menos. Às vezes ela faz mais demais. Entendi. Fazer mais, fazer menos seria... Fazer mais, fazendo menos. Seria. E não. Essa questão do dentarismo, eu acho que a gente não vale. Essa discussão é chatíssima. É importante, é engraçado, porque parece que você diz isso, parece que é desimportante. Não, só não pode ser o núcleo da discussão, nem do mundo, nem do Brasil. Repito, a gente vive num país em que a concentração de renda continua altíssima. Não há sinais de que isso vai se reduzir. O capitalismo no mundo todo está em crise. Você tem o principal representante do capitalismo no mundo, né? Que é, apesar de que a China é um capitalismo de Estado, né? Que os Estados Unidos, e que estão, entre outras coisas, perdendo a guerra da indústria, perdendo a guerra da tecnologia, com aparentemente um louco no poder. E não é um louco. Ele fala a língua do americano médio. Nada no Trump é por acaso. Nada. E tem que manter aquela população sempre engajada. E para engajar, você precisa espalhar o ódio. E, enfim, ele pega, repito, um criminoso daquele, né, que é um criminoso, Elon Musk, que é completamente irresponsável. Ele está se lixando se o mundo está se matando, se as pessoas estão se matando. Não tem jeito. É importante e fundamental. A Janja, acho, para o Lula e para o próprio governo. Agora precisa ela mesma entender o limite dela. O grande político do governo chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E não Dona Janja. Eu vejo a Janja, às vezes, receber o mesmo tipo de ódio que a Dilma recebeu. Mas porque tem muita misogia nisso. Não tem dúvida nenhuma. As pessoas dizem, não, eu não tenho, não. Pela mulher, acho que as mulheres devem ter todo o espaço, né? 20%, 15%, 20%, todo o espaço do mundo fica ali em 15%, 20%. Isso é uma bobagem. É misoginia. Nós somos... A misoginia, gente, é o primeiro preconceito da história da humanidade. Não foi preconceito contra negros, foi contra a mulher. As mulheres começaram a ganhar espaço no mundo há 150 anos. O grande avanço da humanidade, do processo civilizatório, é exatamente quando as mulheres começam a ocupar o seu espaço
E ainda estão longe de ocupar na totalidade, né? Agora, isso não significa as mulheres são lindas e maravilhosas, fantásticas e tal, e os homens são tudo umas porcarias. Não, exatamente. Tudo bem, se for comigo também eu aceito porcaria. Mas... Não, lembrando que o PT fez o mesmo com a Marina, com a Tabata. É terrível, terrível. Não tenha dúvida nenhuma. Misoginia é amplo, geral e restrita. É democrática. Perfeito, exatamente isso. Ricardo, vou aqui para a minha dica cultural. Cidade de Deus faz 31 anos que foi ao ar, filme. A gente tá nessa época de Oscar, de cinema nacional. Cidade de Deus, para mim, ainda é o maior filme nacional de todos os tempos, na minha concepção. Mais do que eu ainda estou aqui. E a Central do Brasil. Eu acho a Central do Brasil linda demais também. Acho belíssimo. Mas Cidade de Deus, para mim, foi impactante. E a HBO agora lançou um documentário que é Cidade de Deus, a luta continua. O mesmo personagem, que é o Buscapé, o mesmo ator, né, no caso. Entrando em Cidade de Deus como ela é hoje, 30 anos depois. E, Ricardo, como é diferente. Como é pior. Pior, né? Como é pior. Então, todos os elementos estão lá. Os evangélicos, os traficantes, a milícia, que não tinha naquela época. Você tem traficantes evangélicos hoje, né? Tem um personagem que é o miliciano de Deus, entendeu? O pessoal mata com um terço na mão. Enfim, mas a série é muito, muito interessante, porque você vê Cidade de Deus e depois, 30 anos depois, você vê que a realidade piorou. Piorou. O Estado falhou. Na Cidade de Deus e em várias outras comunidades, no Rio de Janeiro, o país falhou, no né? Brasil. O país falhou, né? Ela é muito impactante. Então, tá lá na HBO, são poucos episódios, são 6 a 8 episódios. Cidade de Deus, a luta continua. E a sua, Ricardo? A sua eu tô... É o último livro do Harari, né? O último lançado por ele, né? O Nexus. Uma breve história das redes de informação, da idade da pedra à inteligência artificial. Ele é um historiador fantástico, né? Todo historiador, antes de qualquer coisa, é um grandíssimo e zeloso pesquisador. E o Harari, é bom você sempre lê-lo, porque o Harari, por exemplo, ele é um historiador da religião muito raro. E todos os livros, inclusive aqui, você vai ver, até porque a religião está presente na história da humanidade sempre, né? Você tem um bom pedaço da história, inclusive da interpretação, né, dos livros sagrados, a partir dessas pesquisas dele. Muito, muito legal. E ele mostra que não é um mal, né? As redes sociais, a gente sabe, a internet não é um mal. Nós fazemos com que ela seja um mal, mas até que ponto? Veja só, ele traz casos que são fantásticos, por exemplo, do massacre no Mianmar, né, em 2021, a gente está falando de 25 mil mortos, 25 mil pessoas executadas no Mianmar, gente. 725 mil pessoas que, enfim, tiveram de deixar o país ou a região do país por serem do povo Rohingya, né? E o detalhe, o papel central que teve o Facebook nesse massacre. Ele conta que tinha uma engenheira, não estou dando spoiler não, porque é só um pedaço aqui do livro, uma engenheira que, enfim, tinha contato, né, com o Facebook, aquele galeguinho terrível, ruim, é outro malvado. E ela comunica a eles, olha, isso aqui está acontecendo por conta da circulação de informações, o alimento do ódio, que é cotidiano, né? As pessoas ali se alimentando do ódio contra o povo Rohingya, como acontecia na Alemanha com os judeus, como acontece na França com os imigrantes, enfim. Mas só que ali, você imagine, naquele caldeirão, o Facebook o tempo todo trabalhando. E eles disseram, não, a gente não tem nada a ver com isso. Como não tem? Foram 25 mil mortos. Mudou alguma coisa a partir de então? Não, nada. Absolutamente nada. Eu vou aqui, até separei um trechinho do livro em que ele mostra um estudo do próprio Facebook. Um estudo do próprio Facebook, um relatório que diz o seguinte. Em 2016, eu falei aqui do massacre, foi 2021, um relatório interno do Facebook revelou que 64% de todas as adesões a grupos extremistas se deve a nossas ferramentas de recomendação, ou seja, os algoritmos. Isso do Facebook, os estudos deles. E no final, essa engenheira, quando ela, enfim, comentando já o massacre, ela disse, bastava que o Facebook
o que vale para as outras redes sociais, o X, etc. Bastava que eles não utilizassem os algoritmos. Que isso tinha sido reduzido drasticamente. Mas aí é que está. O que vale? O engajamento. O engajamento significa o quê? Dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tantas mortes que acontecem no mundo todo, e a gente já viu, suicídios, cada vez mais jovens e adolescentes suicidando por conta da depressão, né? Da ansiedade, depressão, em decorrência das redes sociais. E nada disso diz nada para essa gente. É aquele riso imenso do Musk, né? Gente, é preciso que a gente pare. É aquela história de pare o mundo, né? Que, enfim, para a gente ver o que é que está acontecendo e mudar. Veja só, o que essa engenheira propôs a ele foi exatamente tire os algoritmos. Você já vai reduzir muito a violência. Pelo contrário, eles vão incrementando isso cada vez mais, porque eles vivem do ódio, do medo e do ódio. É isso que gera esse avanço da extrema-direita no mundo todo, entre aspas, a luta pela liberdade de expressão. É a liberdade da expressão para acabar com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão para acabar com os outros, né? Pois é. É meu companheiro de cabeceira esse livro. Você que me apresentou, Uhum. e eu estou lendo ele. Quer dizer que esse documento vazado, né, fazia uma recomendação crucial, o documento do próprio Facebook, tá? Como o Facebook não pode remover tudo o que é prejudicial de uma plataforma usada por milhões, deveria pelo menos parar de amplificar conteúdo, ou seja, de espalhar, né, prejudicial por meio de distribuição que não é natural. Os algoritmos não são a distribuição natural da informação. Ou seja, se o ódio já se espalha tão facilmente, você imagine se ajudado. É isso, Ricardo. É isso. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal.